A INC, a Igreja no Cinema, ela mensalmente cria um tema, cria um assunto. E o assunto desse mês é o Be Epidemic, seja epidêmico, seja contagioso, seja expansivo. E na verdade eu acho que ele é um pouco do resumo de tudo aquilo que a gente vem falando ao longo do ano. Ele é a concentração de tudo aquilo que a gente vem falando ao longo do ano. A gente falou sobre be generous, seja generoso. A gente falou sobre be simple, seja simples. A gente falou sobre be honest, seja honesto. Sobre be humble, seja humilde. Sobre be passionate, seja apaixonado. Sobre be yourself, seja você mesmo. E o be epidemic, para você ser epidemic, para você ser contagioso, para você ser epidêmico, você precisa ser tudo isso. É um pouco do resumo de tudo. E epidemia, na verdade, por definição, é a multiplicação rápida de uma doença, normalmente, que se espalha, começa em um lugar e se espalha rapidamente por um território, por uma cidade, por um estado, por um país e, por que não, por um continente. Isso é mais ou menos o que é uma epidemia. E ela se prolifera através do contágio ou da contaminação. Eu vou sempre falar contágio porque, como a gente está falando de uma coisa boa, contagiar de alegria parece melhor do que contaminar de alegria. Eu não gosto muito da palavra contaminar. Embora, quando a gente fala de uma epidemia de doença, as duas servem. Mas é através do contágio. O vírus se aloja em mim. E através do sangue, da saliva, da respiração, do toque, ele passa para você. Numa epidemia. Então, numa epidemia há um agente que é o agente contagiante, o agente contagiador, que de um em um vai se proliferando e se multiplicando. A maior parte das epidemias que se conhece são muito ruins. Teve a peste bubônica na Europa, eu não sei se foi 1300 ou 1400 depois de Cristo, matou milhões de pessoas na Europa, peste bubônica. Teve algumas outras pestes também que dizimaram populações. Mas houve uma peste, houve uma epidemia. Houve uma epidemia que produziu vida, que começou com a morte de um homem. Um homem morreu. E na sua ressurreição, ele inaugurou uma nova epidemia, que tem contagiado um a um ao longo do tempo e tem mudado a história de muitas pessoas. Eu queria, antes de entrar na palavra em si e ler a Bíblia com vocês, eu queria passar um vídeo que fala um pouquinho sobre propósito, sobre sentido de vida. Repare no vídeo que, nos momentos em que ele enfatiza um problema, tem uma imagem de uma pessoa sozinha. Mas quando ele enfatiza alguma coisa boa, essa pessoa nunca está sozinha, sempre tem alguém perto dela ou com ela. Repara isso. Repara que tenta entender o que é felicidade, o que é propósito. Presta atenção nesse vídeo, depois a gente vai para a mensagem. Qual é o jeito mais fácil de chegar lá? É difícil saber qual é o melhor caminho quando você não tem ideia de para onde está indo. É claro que fazemos escolhas o tempo inteiro. E as nossas escolhas sempre, obviamente, revelam aquilo que a gente acha melhor, de maior valor. Mas aí a grande pergunta é: onde será que queremos chegar? Como fazer boas escolhas e encontrar os bons caminhos se não sabemos exatamente o que tem que acontecer? O que tem que acontecer naquele processo? Afinal de contas, estamos ali fazendo o quê? Para quê? E talvez isso possa se estender para a própria vida. O tempo inteiro tomamos decisões, fazemos escolhas, usamos estratégias, usamos a cabeça para identificar as melhores soluções, mas no final das contas, quando nos perguntam
aonde você quer chegar com a vida, ou se você preferir, o que será que a vida tem que ter para ser boa, a gente refuga, repete o mesmo de todo mundo, oferece respostas triviais, inconsistentes, pífias. Nos dias de hoje, na nossa cultura, na cultura do contemporâneo, nós temos uma série de obviedades que indicam uma vida bem-sucedida que você encontra em qualquer lugar. Se você trabalha onde gostaria de trabalhar, ganha o quanto gostaria de ganhar. Se você mora no lugar onde gostaria de morar, se você tem o carro que gostaria de ter, passa férias aonde gostaria de passar, se seu cônjuge tem um aspecto físico que você gostaria que tivesse, você mesmo tem o aspecto físico que gostaria de ter. Desejo é energia que você mobiliza para ir atrás do que faz falta. O desejo é definido pelo que falta, pelo que faz falta, isto é, pelo que não temos e gostaríamos de ter, pelo que não somos e gostaríamos de ser, pelo que não fazemos e gostaríamos de fazer. E aí então você percebe que se a vida tiver algum sentido, é porque existe desejo de ir atrás de coisas que ainda não são nossas. Não podemos desejar de qualquer jeito. E a felicidade passa por uma organização civilizada do desejo. Tem coisas que é preciso viver para aprender. Com base nessas reflexões, que servem mais para arejamento do que para dogmas, poderemos pensar melhor sobre nossas escolhas pedagógicas, sobre nossas estratégias educacionais, lembrando sempre que no final das contas, todas essas reflexões prometem algum tipo de felicidade. E se eu tiver que, antes de ir embora, dar o meu pitaco, digo que para mim felicidade é um instantezinho da vida tão bom, aquele mesmo que você está vivendo agora, que você não gostaria nem que acabasse, mas como tudo acaba, você gostaria de repetir um dia. Viva de tal maneira a desejar a eternidade daquele instante. E na impossibilidade, lute para que aconteça de novo. Um instante de vida que queiramos que aconteça de novo, é porque foi bom. O que te move é o desejo. Agora, o que você deseja? Essa é a questão. Qual o seu propósito? Essa é a questão. Por que você nasceu? Essa é a questão. O que você está fazendo aqui? Por que suas experiências que você viveu, para que elas serviram? Qual é o propósito da sua vida? Se o que te move é o desejo, e como ele disse, se o desejo está naquilo que é óbvio, um carro, um trabalho, uma empresa, um casamento, uma gestação. Se o que te move é uma coisa que acaba, se o que te move é uma coisa que o ladrão pode roubar, se o que te move é uma coisa que o tempo pode destruir, uma pessoa, se é uma pessoa que te move, que pode morrer, eu preciso te dizer que você está sendo movido por alguma coisa que pode acabar a qualquer momento. É sobre isso que Jesus falou, sobre viver com propósito, viver com consciência de destino, fazer as coisas sabendo por que fazer, viver as coisas sabendo por que viver, enfrentar os problemas sabendo por que enfrentar. Eu não estou dizendo, como ele disse, que a felicidade é o que se deseja, e ela é um momento tão bom, que a gente deseja que ela nunca acabe, ou seja eterna em nossas memórias, e a gente quer que ela aconteça de novo. Mas eu digo para você, e a gente vai ver, que felicidade, a sensação de realização, a sensação de ser a peça certa, encaixada no lugar certo, aquela sensação que você sente, não sei se vocês já sentiram, poxa, eu tinha que estar aqui agora, esse era o meu lugar, era exatamente aqui que eu tinha que estar, era isso que eu tenho que fazer, eu sou bom nisso, eu faço legal isso, caramba, tudo faz sentido. Quando você está nesse lugar,
quando você faz as coisas assim, quando você enxerga propósito no que você faz, a sua vida muda completamente. Trabalhar já não é mais um problema, estudar já não é mais um problema, o casamento já não é mais um problema e a vida ganha sentido, a vida ganha propósito. É sobre isso que a gente vai falar. Eu queria ler com você Lucas, capítulo 7, a Vitória não, a Isa vai pôr pra gente. Pode pôr o versículo. Já está aí? A gente vai falar sobre esse versículo. É longo, eu vou ler com vocês, mas, como eu disse, eu quero falar a verdade para vocês. Eu quero falar sobre a verdade, então a gente vai ler um texto longo, para vocês não acharem que eu estou contando uma história. E a gente vai se aprofundar no ser epidêmico, no ser contagioso. Lucas 7, versículo, para quem está ligando a Bíblia ou abrindo a Bíblia, 36 até o 50. É isso. Lucas 7, começa no versículo 36 e a gente vai até o 50. A gente não se importa que você ligue a sua Bíblia, mas também não se importa que você abra. Fique à vontade. A verdade está nos dois lugares, na Bíblia e no aparelho celular também. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os cabelos, beijou-os e ungiu com um perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo para te dizer. Dize, mestre. E disse ele: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e a outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida dos dois, de ambos. Qual deles amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Jesus disse: julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Eu entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé te salvou. Vá em paz. Interessante essa história. Uma mulher, Jesus está ali com a galera, sempre junto com os fariseus em sua volta, e aí ele encontra com um deles. Simão era um fariseu. Em outro texto diz que ele talvez tivesse lepra, e Jesus vai comer com esse cara, com o religioso, e uma galera desse tipo vai com ele também, e seus discípulos vão junto. E ali na mesa, Jesus senta, ninguém oferece nada para ele, a galera só quer ouvir, só quer sugar, e uma mulher, que Lucas diz ser uma pecadora, ouve que o tal Jesus está lá, o tal homem que se diz Deus está lá, e ela vai lá. E reparem no texto que ela não fala nada, ela não pede nada, ela não dá oi para ninguém, ela chega ali, Lucas diz que por trás, meio escondida,
se ajoelha nos pés de um homem que ela não conhecia, mas que ela ouviu falar. Alguém disse alguma coisa para ela, ou ela viu ele fazer alguma coisa, e ela chega diante desse cara que ela nunca viu, nunca conversou, e se ajoelha diante dele, ou talvez tenha conversado, ou talvez conhecesse, não sei. Tem textos que dá nome a essa mulher e chama ela de Maria, não sei se é a Maria que todo mundo conhece, se chama qualquer Maria. Mas o fato é que ela chega diante dele, não fala nada, não pede nada, se dobra e começa a chorar. Começa a chorar. Chorar ao ponto de lavar os pés dele com lágrimas. E aí começa a secar o pé dele com o seu próprio cabelo, sem que ele fale nada. E aí um religioso da época, um líder religioso, vira e pensa, não sei se você prestou atenção no que você leu, a Bíblia diz em Lucas 7, que Simão pensou dentro de si mesmo, consigo mesmo, na sua mente, se esse cara soubesse, ele não é profeta, ele não deve ser profeta, porque se ele soubesse que quem está tocando no pé dele é uma pecadora, e aí Jesus ganha o pensamento de Simão e vira para ele e fala assim, cara, deixa eu te contar uma história. Tinham dois caras que deviam muita grana para um cara muito rico. Um devia 500 e o outro devia 50. Nem me lembro se é esse o número. Mas devia muito, o outro devia pouco. E aí, esse cara com muita grana vira para esses dois e diz, beleza, você está perdoado. Você não deve mais nada para mim. Beleza? Tudo regular, porque eu estou vendo que vocês não têm como pagar. Beleza, desencana. Segue a vida, eu perdoo. E aí Jesus vira para Simão e fala, e aí, qual desses dois você acha qual dos dois você acha que vai amar mais o credor? Qual desses dois você acha que vai ser mais agradecido, ser mais apaixonado por esse cara que perdoa a dívida? Aí Simão, inteligente, vira e fala, lógico que é o que foi mais perdoado, lógico que é o que devia mais. E aí Jesus vira para ele e fala, você disse muito bem, Simão. Agora é o seguinte, cara, eu entrei na sua casa e você não me ofereceu nada. Eu entrei na sua casa e essa mulher, desde que ela chegou, ela está limpando os meus pés com as suas próprias lágrimas, enxugando com os seus cabelos. Eu cheguei na sua casa, cara, você não pôs nada na minha cabeça, um óleo, não me fez nada. Mas ela quebrou um óleo caro, muito precioso, e jogou sobre mim. E aí ele vira para Simão e explica o que ele estava querendo dizer com a parábola dos caras que deviam. Ele fala, Simão, a quem muito foi perdoado, muito foi amado. A quem pouco foi perdoado, pouco ama. Jesus estava dando uma canelada aqui nos religiosos. Jesus estava dando uma canelada naqueles que olham para a liturgia. Jesus estava dando uma canelada naqueles que olham para a roupa. Jesus estava dando uma canelada naqueles que olham para o como, para a cor, para o local, para o ambiente. Porque, mais uma vez, essa mulher não disse uma palavra. Ela não disse nada, ela só agiu. Ela só fez. Ela só mostrou. Ela só viveu aquilo que ela acreditava. E aí, Jesus vira para ela e fala, mulher, seus pecados são perdoados. E aí a galera da religiosidade de novo vira para ela e fala assim, quem é esse cara que agora até perdoa pecados? E aí esse cara vira para ela e diz, vá em paz, você foi salva. Ela não pediu nada. Mas o que essa mulher fez foi tão representativo e tão importante. O que essa mulher criou naquele momento foi algo tão epidêmico, foi algo tão contagiante, que Jesus vira em Mateus 26:13, pode pôr aí, e diz o seguinte, eu lhes asseguro que onde quer que este evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Cara, mas o que essa mulher fez? Ela não falou nada.
Ela não falou nada, mas ela entendeu quem era que estava sentado naquela cadeira. Ela entendeu quem era que ela estava oferecendo alguma coisa. Ela entendeu para quem ela estava oferecendo, não era alguma coisa, era alguma coisa muito preciosa, muito valiosa. Essa mulher entendeu. E por causa disso, o que ela fez foi contado por todos os seus discípulos de Jesus. Essa história está em João 12, essa história está em Mateus 26, essa história está em Marcos 14 e está em Lucas 7, como a gente viu aqui. Os 4 apóstolos, os 4 evangelhos do Novo Testamento contam a história do que essa mulher fez, não do que ela disse. O que você faz fala muito mais do que o que você fala. É por isso que a gente gosta de ter crianças aqui com a gente. Porque a gente acredita que é muito mais eficiente elas verem o que os pais estão fazendo do que elas entrarem numa sala para ouvirem uma história de alguém que às vezes está lá por favor ou por medo, contando uma história, cuidando de crianças porque pediram para ela ficar lá. É muito mais eficiente a criança olhar o que o pai faz do que o que o pai fala. E assim somos nós também. O que essa mulher fez foi completamente epidêmico, completamente contagiante. Eu quero destacar partes do texto, e eu vou usar cada um dos apóstolos para destacar cada uma das coisas que eu tiro desse texto. E a primeira coisa que eu quero destacar é que quando uma atitude vai na direção de Deus, ela muda o ambiente, ela contagia o ambiente. Quando você faz alguma coisa na direção de Deus, alguma coisa acontece no ambiente. E eu queria ler João 12:3 com vocês. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Olha que interessante. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. É óbvio que o perfume era muito caro, devia ser muito bom, e quando ela quebrou sobre os pés ou a cabeça de Jesus, não importa, sobre Jesus, aquele cheiro se espalhou. Isso me mostra que quando eu faço alguma coisa na direção dele, quando eu faço alguma coisa para ele, quando eu faço alguma coisa sabendo para quem eu estou fazendo, por quem eu estou fazendo, essa atitude, esse gesto, ele muda o lugar onde eu estou. As pessoas me notam, as pessoas me veem, as pessoas veem que alguma coisa aconteceu, alguma coisa é liberada naquele lugar, alguma coisa incrível, uma bondade, algo sobrenatural acontece. Isso se espalha pelo lugar onde você está. O seu exemplo se espalha pelo lugar onde você está. Por onde você passa, as pessoas falam, olha o que aquela pessoa está fazendo. Você já percebeu isso quando você foi num asilo, quando você foi visitar alguém no hospital, quando você foi visitar aquelas pessoas com deficiência ou no orfanato? Não dá uma sensação, uma coisa diferente, uma coisa boa, uma sensação de realização? Você fez aquilo que Jesus pediu para você fazer. E se você vai com o entendimento de que você está fazendo isso para Ele, aquele ambiente fica diferente. Você muda o ambiente. Você é contagioso. Você se torna epidêmico. Mas epidêmico de uma coisa boa. A segunda coisa que eu quero destacar, agora no livro de Marcos, é que quem ainda não entendeu a verdade, acha que tudo que é feito para Deus pode ser um desperdício. Queria ler com você Marcos 14:4. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que esse desperdício de perfume? Cuidado com isso. Porque muitas vezes, quando a gente dedica algo para Deus,
Quando a gente dedica o nosso tempo para Deus, quando você acorda num domingo cedo e frio e vem para um lugar que você não conhece, ouvir um pessoal meio maluco, quando você dedica tempo a meditar sobre um texto, a fazer uma oração, quando você abre mão daquilo que todo mundo acha que é valioso, quando você abre mão não é de princípios, mas quando você abre mão de um estilo de vida que todo mundo admira porque você é bem sucedido profissionalmente, ou porque você viaja muito, ou porque você vai direto para a praia, e você abre mão disso para beneficiar uma causa, para beneficiar alguém, para fazer alguma coisa que Deus te pediu, as pessoas vão virar para você e vão dizer: ei, isso aí que você está fazendo é um desperdício. Mas essas pessoas não entenderam para quem você está fazendo. Essas pessoas ainda não entenderam o seu propósito. Essas pessoas ainda não entenderam aquilo que realmente satisfaz a alma humana, aquilo que realmente dá sentido na vida de alguém. As pessoas ainda não entenderam e elas vão dizer para você: é um desperdício. Talvez você mesmo ainda não tenha entendido. Talvez você mesmo ainda tenha conflitos dentro de você e acha que talvez esse estilo de vida que se entrega para Deus, esse estilo de vida que aparentemente abre mão de coisas que são bacanas, que são legais, e para viver um estilo diferente com esse Deus, com esse Jesus, talvez para você ainda pareça ser um desperdício de tempo, de descontração. Mas cara, se dinheiro, se lazer, se viagem, se carro, se trabalho fosse aquilo que dá paz às pessoas, os jogadores de futebol não enchiam a cara. A maior parte deles são pessoas carentes que crescem e ganham muita grana. E do nada, de poucos anos, eles saem do nada para uma vida muito rica e abundante. E aí quando os caras compram um iate melhor, quando os caras bebem a champanhe mais cara, quando os parças se reúnem no iate em Ibiza e pegam todas as mulheres mais bonitas do mundo, e quando eles acordam na manhã seguinte, o vazio está lá. O vazio está lá. E aí eles tomam uma champanhe melhor, tomam a champanhe, passam o efeito do porre. E no dia seguinte eles precisam tomar outra, porque não resolveu o problema da sua falta, da sua ausência de propósito e de significado. O iate novo não resolveu, o jato novo não resolveu. E outra, isso vai ficar velho. Ele não vai conseguir manter aquilo para sempre, porque nem sempre ele vai ser jogador de futebol. Então, cuidado se você está achando que mudar esse estilo de vida, mudar os seus princípios para princípios que Cristo disse. Cuidado se você está achando, se alguém diz para você: ei, esse estilo de vida que você está tomando aí, cara, é um desperdício. Não fica bravo com ele, não. Não julga esse cara, não. Ele não entendeu aquilo que você já entendeu. Ele não sentiu aquilo que você já sentiu. Ele ainda não fluiu como você já fluiu, como uma música dessa, por exemplo, a última. Ele ainda não sentiu a satisfação que dá você chegar para uma pessoa e dar vida para essa pessoa. Ele ainda não entendeu a satisfação, a realização, o preenchimento que dá no coração de alguém quando a gente sente que está fazendo alguma coisa para ele. Cara, essa sensação só consegue entender quem vive. E é por isso que a gente tem que ser epidêmico. É por isso que a gente tem que ser contagioso. Porque quanto mais pessoas eu contagiar, para quantos mais eu espalhar essa epidemia de que eu tenho que fazer para ele, mais a sociedade à minha volta, mais o mundo à minha volta vai mudar. Seja epidêmico. Cuidado com aqueles que dizem que você está desperdiçando o seu tempo, a sua vida, a sua inteligência, o seu propósito, o seu dinheiro. Cuidado. A terceira coisa que eu extraio desse texto, agora em Mateus, é que nunca, é uma frase meio complicada. Quem diz ela é o Ed René, não sei se vocês conhecem, da Igreja Batista da Água Branca. Ele diz assim: nunca deu a Deus quem deu sem antes dar de si. Vou repetir. Nunca deu a Deus quem deu sem antes dar de si mesmo. Entendem isso? Vamos ler que a gente entende melhor. Pode passar para Mateus. Bom, eu vou ler aqui. Mateus 26, 9 e 10. Diz assim: esse perfume poderia ser vendido por alto preço. Aí, beleza. Prefiro ler aqui. Eu lhes asseguro
Não. Está errado. Eu vou ler aqui. Esquece o telão. Mateus 29, 26, de 6 a 9. Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro ser dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse. Os caras estavam falando. Quem estava falando? A galerinha da religiosidade. Isso aí, cara, podia ser vendido. É mó caro esse perfume. E ele podia ser dado para os pobres. E aí Jesus percebeu o que eles estavam falando, era uma besteira. E aí Jesus vira para eles e diz assim: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Ela fez algo para mim. Ela deu algo precioso para ela, mas deu para mim. Nunca deu a Deus quem deu sem antes dar de si mesmo. A Rebeca compartilhou comigo, eu não tive tempo de pesquisar, mas alguém que ela ouviu dizer que o perfume para mulher na época, na tradição, ela ganhava esse perfume, era um perfume muito caro que ela podia usar ou no seu casamento ou na sua morte. Eu não sei se é isso. Mas mesmo que não seja, esse perfume era muito caro. Tanto é que chamou a atenção de todo mundo. E ela pega isso que pertencia a ela, que era dela, e ela entrega para Jesus, ela dá para ele. E aí os caras que estão ali olhando, né, aquela galera que vive de aparência, aquela galera que vive da moda, aquela galera que sabe, que vai até um ponto com Deus, mas chega um partezinho assim, tipo, não, até aqui tá beleza. Aqui a galera já acha que eu sou bom, já acha que eu sou legal, já acha que eu sou crente, já acha que eu sou cristão, já consegui convencer a galera de que eu sou, então tá confortável. Então eu vou só até aqui. Essa galera aí da religiosidade vira para ela, para Jesus e fala assim, cara, essa mulher fez uma loucura. Pô, pega o perfume então, já que quebrou e jogou nesse cara aí, que eles nem tinham entendido quem era, vem e dá para os pobres, faz boa caridade, legal, não é? Só que eles não entenderam. Eles não entenderam para quem ela estava dando. E ela estava dando dela. Isso é tão importante, gente. Dar de si mesmo, dar a sua vida, entregar a sua vida completamente para Deus. Isso é um ato difícil, isso não acontece do dia para a noite, de uma hora para outra, é um processo. Mas acreditar que isso é importante, é extremamente relevante para a sua compreensão do que Cristo fez por você, para tornar você vulnerável a essa epidemia de salvação, de graça, de paz, de alegria, de propósito, de destino, de verdade, de sentido de vida. Você precisa entender que é importante você entregar toda a sua vida. E que isso é um processo, não é uma mágica. É um processo que todos nós estamos passando. Mas os caras achavam que as obras deles salvavam. Isso é um outro problema. As suas obras não te salvam. Eu vou dizer por que não te salvam. Não precisa... Só vou citar o versículo para você não falar que eu estou mentindo. Em Efésios 2, 8 e 10 diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da obra? Não, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Cara, se você fosse salvo pela obra, alguém ia ter mais salvo que o outro. Ah, eu dei mais dinheiro, eu tenho mais, eu faço mais, eu canto mais, eu prego mais, eu faço mais. Não tem nada a ver com isso, cara, não tem nada a ver com o que você faz. É pela fé que você é salvo. As obras não salvam ninguém. Agora, significa que as obras são menos importantes? Não é isso. Tiago vai dizer depois lá na frente também, em Tiago 2, de 18 a 20, ele fala que a fé sem obras é morta. Mas, mais uma vez, ele não está dizendo que a obra é que salva. Ele só está dizendo que o reflexo, a consequência, o desdobramento de você ter fé na coisa certa, de você entregar a sua vida para a pessoa certa, de você se entregar para o Deus real, o reflexo dessa fé são obras. E se essas obras não acontecem, a sua fé é morta. Você não está acreditando na coisa certa. Você não entendeu direito ainda. Então, o que essa mulher fez tem extrema importância, porque ela deu de si para o Deus verdadeiro. Ela deu de si para o Deus real, para o Deus que transforma, para o Deus que reina, para o Deus que governa, para o Deus que liberta, para o Deus que sara. Mas ela não deu porque ela queria isso, porque ela não pediu nada.
Ela deu porque ela viu que ele era Deus. Ela deu porque ele entendeu que ele era Deus. Ela não queria trocar nada com ele. Sabe por quê? Isso também é uma outra fé errada. Eu nem ia falar sobre isso, mas eu preciso falar. Cara, tem muito crente se entregando para Deus porque quer coisas. Ou quer um carro, ou quer um trabalho, ou quer um dinheiro. Dá dinheiro na igreja porque quer ficar rico. Não entendeu. Não é verdade. Sabe por que não é verdade? Porque quando você se entrega para Deus de verdade, quando você ama Ele de verdade, quando você entende quem Ele é, quando você ama Ele com todo o seu coração e você se entrega, e a sua vida muda de verdade, cara, você se torna filho. Filho! E Deus se torna seu pai. E qual que é o pai que vai deixar o filho para descer necessidade? Eu sempre falo isso. Eu vi uma pessoa dizendo uma vez, algum de vocês quando era criança pedia, pai, pelo amor de Deus, põe comida na mesa para mim, pelo amor de Deus, eu preciso almoçar, está na hora do almoço. Pai, pelo amor de Deus, me leva na escola, eu preciso ir para a escola. Pai, o horário está dando, por favor, pai, me ajuda, me leva para a escola. Não, cara, ele é teu pai, ele cuida de você. Eu não estou dizendo que a sua vida vai ser sempre maravilhosa. Eu não estou dizendo que a sua vida vai ser sempre uma alegria, um mar de rosas. Mas eu estou dizendo que se você se entrega de verdade para esse amor, para essa verdade, para esse Deus, para esse Pai, eu posso te dar certeza absoluta que a fase difícil, a dificuldade do seu momento, a sua perda, a sua dor, ela é real, mas ela vai passar. Eu tenho certeza absoluta, porque o seu pai não é um homem humano, limitado em ação, ele é Deus. E ele tem todo o poder no céu e na terra para transformar a sua situação. Ele tem todo o poder no céu e na terra para mudar o seu destino, para te revelar um propósito, para tirar você dessa depressão, dessa angústia, para te curar, para te dar um emprego. Mas ele é pai, você não precisa trocar nada com ele. Você não precisa dar o teu carrinho antigo para o teu pai te dar um carrinho novo. Você não precisa trocar sua boneca velha para Deus te dar uma boneca nova, para o teu pai te dar uma boneca nova, ele te dá. É dia das crianças, ele quer você feliz. Pode não ser no seu tempo, mas se você acredita de verdade que ele é o seu pai, ele vai te dar, ele vai prover, talvez não na hora que você quer. Mas eu prometo, eu garanto, não sou eu quem diz, é a Bíblia que diz, você se torna filho. Você se torna uma nova criação, como nós falamos na última sessão. Aqueles que estão em Cristo são nova criação. Foram criados novamente. Ele matou o vírus do pecado na cruz. E aqueles que têm Cristo em si estão limpos, estão salvos, estão libertos da influência do pecado. Não significa que nós não lutamos contra isso, mas não é mais o pecado que me define. Eu sempre digo isso também. Mas é importante a gente entender, o pecado não define mais você. O que te define agora é o que Cristo fez. E ele falou que você se tornou filho se você acredita nisso. Você se tornou um rei para governar e um sacerdote para carregar a presença de Deus onde você for. Um sacerdote para contagiar as pessoas com a presença de Deus. Foi isso que ele fez e é isso que você é. O pecado agora é só um problema que você está lutando temporariamente com ele, mas não é o que você faz que te define, é o que ele fez. Aleluia. O quarto ponto que eu queria deixar através desse versículo, agora em Lucas, vou voltar para Lucas. Em Cristo, é em Cristo que o vírus do pecado é anulado e uma epidemia de salvação começa. Lucas 7, 47 e 50. Está aí? Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, porque ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Quando Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados, os outros convidados começaram a perguntar, quem é esse cara? Quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse, a mulher, sua fé salvou. Vá em paz. Na verdade, eu já falei sobre isso. Acabei de falar. Que não é o pecado que te define. Essa mulher não pediu nada para ele. Essa mulher só deu de si.
essa mulher ela entendeu que ela tinha pecado. Ela entendeu que ela tinha problemas. E o que ela fez foi o que o Evangelho diz: todo aquele que confessar Jesus como seu Senhor e Salvador e se arrepender dos seus pecados será salvo. A lágrima dessa mulher confessa o seu estado de quebrantamento, de tristeza, de arrependimento. Ela entendeu quem ela era, porque a Bíblia chama ela de pecadora. E ela se chega diante do Deus, daquele que pode limpar o pecado definitivamente, daquele que trazia a cura do pecado. E ela chora, ela se arrepende. E ela dá algo precioso que ela tem para esse Deus. E sem que ela peça, Jesus perdoa. E sem que ela peça, Jesus entrega a salvação. E sem que ela peça, Jesus despede ela em paz. Cara, é isso que é ser cristão. É isso que é viver o Evangelho. E para concluir, você sabia que você carrega dentro de você um perfume? Interessante isso aqui. Nós que somos cristãos, que entendemos o que Cristo fez por nós, eu não estou falando de religião e eu nunca vou falar. Porque eu acredito piamente, com todas as minhas forças, que Jesus Cristo não inaugurou uma religião. Jesus Cristo não fundou a Igreja Católica. Jesus Cristo não fundou nenhuma denominação evangélica. Jesus Cristo disse o seguinte: ei, você quer chegar até Deus? Então eu vou te dizer como é que você faz. Existe um caminho para se chegar até Deus. E esse caminho, ele foi construído sobre uma verdade. E esse caminho que é construído sobre essa verdade, ele tem um destino, que é a vida. E esse caminho, construído sobre essa verdade, que leva à vida, sou eu. Jesus, sou eu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14. E ninguém chega ao Pai, se não for através de mim. Não, ninguém chega ao Pai através do Vaticano. Ninguém chega ao Pai através da igreja no cinema. Ninguém chega ao Pai através de outra denominação, ou de outra religião, não. Existe um caminho trilhado sobre uma verdade, que leva à vida. E isso tudo é Jesus Cristo. E ninguém chega lá se não for por meio dele. Isso não é religião, isso é um fato. Isso é uma verdade. E se você acredita nisso, sem fazer muita coisa, sem falar muita coisa, e você se entrega para isso, ele vira para você e diz: seus pecados estão perdoados. Vá em paz. Sua fé te salvou. Não é aquilo que você fala, é aquilo que você faz. Não é aquilo que você diz, é aquilo que você acredita, que muda a sua história, que muda a sua vida, que muda o seu comportamento, que muda o seu destino, que muda as pessoas à sua volta. É esse perfume que exala de você. É esse perfume que as pessoas sentem quando você entra no ambiente, quando você abraça alguém, quando você liga para fazer um consolo para alguém, quando você visita alguém no hospital, quando você prega, quando você canta, quando você dá high five no corredor, quando você recebe alguém no welcome, quando você se reúne ao redor de Jesus fazendo por ele, exala de você um perfume que muda o ambiente. Como a gente viu no primeiro ponto, ela quebrou aquele perfume e o cheiro se espalhou pelo ambiente e as pessoas começaram a se indignar. Quem fez isso? Que absurdo! Ela é pecadora e pá! Você mudou, você perturbou o ambiente, mas de você saiu o perfume real, porque você fez para Cristo, para Ele, por Ele, deu de si. Olha que interessante, 2 Coríntios 2, 14 até o 17. Olha que legal. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente. Sempre nos conduz vitoriosamente. Isso não quer dizer que sempre é vitória. Quer dizer que sempre que a luta haverá uma vitória. Por quê? Porque Ele é teu Pai. O que a gente promete no Evangelho não é uma luta de paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu, Jesus, venci o mundo. E vocês vão vencer também, porque eu estou em vocês. Vocês são meus irmãos, vocês são filhos do meu Pai, vocês são herdeiros. Então, quem acredita e se entrega para isso, caminha sempre vitoriosamente nele. E por nosso intermédio, nosso, meu, seu,
exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma, somos o perfume daquela mulher, de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para esses, somos cheiro de morte. Para quem? Para os que estão perecendo. Para aqueles, para quem? Para os que estão sendo salvos. Fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Quem está capacitado para ser um aroma de Cristo, um perfume de Cristo? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando o lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Quem carrega o perfume de Cristo é aquele que dá para ele, independente de quanto custe. Não estou falando só de grana, não. Se você anuncia o evangelho sem se preocupar com a grana, sem se preocupar com algum lucro, e não é só grana, não. Se você anuncia o evangelho sem se preocupar se as pessoas vão gostar de você ou não, sem se preocupar se as pessoas vão achar que você é bonito ou feio, fala bem ou fala mal, canta bem ou canta mal, sem se preocupar se você quer a aceitação das pessoas, o reconhecimento, tá no Facebook ou no Instagram, aparecer na foto, ter os nomes nos jornais, ser o cara mais famoso, a cantora mais legal. Não que seja errado isso, não estou querendo julgar isso, mas se você não visa o lucro, se você não visa o seu ganho, se você não visa o seu interesse, se você não visa a sua projeção, a sua satisfação pessoal, se você visa só o reino, e é sincero e é verdadeiro fazendo isso, você está autorizado a carregar o perfume de Cristo. E onde você entra, aonde você fala, aonde você prega, aonde você canta, aonde você visita, aonde você vai, seja numa festa, seja numa praia, seja onde for, aonde você for, vai exalar de você um perfume que vai mudar o ambiente onde você está. Você vai ser epidêmico. As pessoas vão querer usar esse perfume que você está usando. As pessoas vão querer sentir esse cheiro dentro delas. As pessoas vão querer ser contagiantes. As pessoas vão querer ser isso. Me dá isso que você tem. Me dá isso que você tem. Eu quero. Eu quero. Eu cresci espiritualmente numa denominação e vejo muitas pessoas que viveram a mesma experiência, dizendo assim para mim: ei, cuidado com o mundo. O mundo é um lugar perigoso. O mundo vai te contaminar. Mas isso está errado. De fato, o mundo é um lugar perigoso. De fato, se eu não estou seguro quem tem dentro de mim, de fato, se eu não sei quem é o Cristo que vive em mim, e o que eu fiz por Ele, o que Ele fez por mim, de fato, talvez eu me perca. Mas quando eu sei que eu sou um rei, um sacerdote, um filho de Deus, quando eu sei que o aroma de Cristo flui dentro de mim, quando eu sei quem eu sou em Deus, o mundo é que tem que ter medo de mim. Porque como eu vou contagiar o mundo, como eu vou ser epidêmico dentro de um lugar, dentro de um cinema, dentro de um templo, dentro de uma sala ou dentro de uma casa? Como eu vou mudar a situação social? Como eu vou mudar a situação da minha cidade, do meu bairro, se eu não for contagioso, se eu não for epidêmico, se eu não for na balada e eu pregar lá dentro? Eu posso entrar num prostíbulo e você pode me ver lá dentro, mas você não sabe o que eu fui fazer lá dentro. Você vai dizer: ah, tá vendo o Juliano, o campus pastor da INC, estava lá num prostíbulo. Mas você não sabe o que eu estava fazendo lá dentro. Eu podia estar lá evangelizando. Há uma missão internacional que faz uma coisa muito legal. Ele vai até as prostitutas, um homem, com uma rosa na mão, e vira para essa prostituta e fala: você está vendo essa rosa? Tô. A prostituta diz: ela é bonita, não é? Ele pergunta. Elas dizem sim. E eles viram para ela e falam assim: essa rosa bonita que você está vendo é exatamente como Deus te vê agora. Como um ser humano bonito. Porque o que você faz não te define, é o que Cristo fez que te define. E a igreja precisa de gente que seja epidêmica, contagiosa. Não tenha medo do mundo, mas o mundo é que tem que temer. Quando um justo entra num lugar com Deus, ele é maioria, ainda que seja um. Seja contagioso. Nós somos a luz, afinal do mundo. Nós somos o sal, afinal das contas. Nós somos a luz do mundo, afinal de contas. Somos o sal, afinal de contas.
E o foco não somos nós, o foco não sou eu, o foco somos nós. Ser epidêmico não fala de mim, não fala dos meus interesses. Ser epidêmico fala do próximo, fala das outras pessoas, fala da inconformidade com esse mundo sendo destruído pela corrupção, fala da nossa inconformidade com esse mundo sendo destruído por falta de referência, por falta de valor. A gente não pode ficar calado no nosso quarto, confortável, na nossa igreja, na nossa denominação, porque lá é seguro. Não, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que ser epidêmico, a gente tem que ser contagiante, a gente tem que influenciar as pessoas, não tem jeito. A salvação é uma epidemia que começou com a morte de um homem santo, que colocou dentro de si toda a dor, todo o pecado, toda a angústia, toda a morte, toda a enfermidade, toda a pior coisa que você pode pensar foi posta sobre esse homem santo, 100% homem, 100% Deus. E ele matou isso na cruz. E ele morreu com tudo isso. E quando ele ressuscitou, ele não ressuscitou com tudo isso. Ele ressuscitou santo. E ele resolveu o problema do pecado. E quando eu acredito nele, quando eu entrego minha vida para ele, quando eu me dou para ele, eu sou salvo. Eu sou perdoado. Eu não sou mais um pecador, eu sou santo. Lutando contra o pecado. Mas eu não sou mais um pecador, eu sou santo. Que luto contra o pecado. Essa epidemia, que começou há mais de 2.000 anos atrás, contagiou 12 homens, depois 70, depois 500, depois atravessou décadas, atravessou séculos, atravessou milhares de anos, 2.000 anos. Hoje nós somos bilhões de cristãos na face da terra. E essa epidemia não pode parar de se alastrar. Essa epidemia não pode acabar. E a responsabilidade de contagiar ela, de contagiar outras pessoas, ela é sua e ela é minha. Que essa alegria influencie a sua vida, mude o seu destino e revele o seu propósito. Eu queria que você fechasse os olhos, ficasse de pé. Eu queria orar com você.